Vamos fazer. A gente falou um pouquinho do pavio, certo? O exercício é o seguinte. Depois a gente continua falando das outras partes, tá? Só para vocês darem uma afiada em cada um dos detalhes que a gente vai estar passando. Vou colocar em 15 segundos, certo? Essas entradas estão sendo tudo baseado em uma única observação. Eu vou mostrar para você, ok? Você vai praticar isso. Lois sempre tem, né? Mas ó, olha o que acontece, olha que legal aqui. Vou mostrar. Isso aqui você tem que praticar muito, tá? Pra dar legal. Essa vela aqui, né? Pegou o primeiro registro e arrematou. Olha que top. Aí, ó. Olha o que o preço fez, tá? Essa daqui rompeu, tá? Essa daqui rompeu, mas fechou o lote que tinha sido o quê? Também arrematado pela compra, ok? Aí na hora que veio esse doji, ele tinha que ter feito o quê? Dado a resposta de compra, né? Ou por ele ter dado um arremate e ter fechado, ele tinha que continuar. Aí a gente ia ter uma impulsão de venda, tá? A gente ia ter uma impulsão de venda, a gente ia ter o start de venda, uma retomada de mercado de venda, aí o mercado ia cair. Mas não, aí o mercado, como não fez a venda, o doji fechou dentro da compra, tá? Aí eu peguei um call, aí o preço desceu, ganhei um call aqui.
na taxa, certo? Como o preço voltou para dentro da compra, eu já peguei outro cálculo, porque o movimento aqui, quem dominou foi compra, certo? E logo em seguida, tivemos compra. Aqui, essa vela aqui, tinha que dar uma resposta de venda, tá? Como ela não fez venda e formou um doji dentro da compra, pode ver que a mesma taxa que foi a referência para eu dar uma entrada no primeiro trade e no segundo trade, é a mesma taxa de referência para eu dar entrada no terceiro trade. Por isso tudo foi compra, porque tudo ficou acima dessa taxa aqui. Aqui a gente tinha que ter uma resposta, tá? De venda. Como fez o doji, virou um preço que não teve informação de preço, não teve domínio, mas a confirmação, o preço em si se confirmou, né? É uma taxa que está acima dos movimentos de compra. Por isso, a gente pegou mais uma compra aí. Certo, meus caríssimos? Dei uma praticada nisso aí. Tamo junto. Vamos para cima. A venda busca a máxima. Vou gravar aqui. Depois eu mando essa aula para vocês, tá? Funciona assim, ó. Vou explicar aqui primeiro e depois a gente vai ver aqui no gráfico, tá? Tudo para nós se resume em três movimentos, né? A gente sabe disso daí, para a gente ter uma formação estrutural, tá? E esses movimentos, eles existem única e exclusivamente para trabalharem o que a gente chama de futuros, né? Dentro de um preço que está registrado, trabalhado no preço, porque aquilo ali é o norte que o preço tem para eles se orientarem. Só um minuto, gente. Então, a gente tem que. Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Então, a gente tem que entender que o gráfico trabalha com os dois sentidos através de três movimentos. Ele vai buscar o futuro da compra através de start, correção e impulsão, ou ele vai buscar o futuro da venda através de start, correção e impulsão. Quando a gente fala de futuro, a gente tem que entender o que que é um futuro e como que o preço trabalha perante a ele, tá? Os futuros estão correlacionados com o lote. Cada taxa no gráfico é, digamos assim, digamos assim que é um pacote onde você pode adquirir os teus lotes, porque se você tem uma taxa de R$ 1, você pode adquirir inúmeros lotes de papéis a R$ 1, você pode vender, você pode disponibilizar inúmeros lotes de papéis a R$ 1. Se você tiver a 1 e 1, a mesma coisa. Então, cada taxa é um depósito de lote para nós. E o trabalho e o trabalho em cima desses lotes é o que vai representando para a gente na movimentação do preço no gráfico. Então, quando a gente tem um preço, a gente tem uma soma de lotes. A gente tem uma soma de lotes que está sendo trabalhado. Mas o que é importante para nós é a taxa de abertura, máxima e mínima e fechamento, que foi contabilizado durante a negociação desses lotes. O preço ele segue um sentido, isso é ciclo no mercado. Ele sai de um lote para buscar o futuro de um outro lote.
Ele sai do lote de venda para buscar o futuro de compra. Ele sai do lote de compra para buscar o futuro de venda. Esse é o sentido do gráfico, tá? Esse é o sentido de movimentação do preço no gráfico. É pelo menos assim que a gente vai trabalhar com a mecânica, tá? O que que acontece? Quando você tem o preço de compra e quando você tem o preço de venda, os seus pavios são muito importantes para nós, porque são eles que vai dar norte para a gente. Porque quando o preço de compra trabalha fora do preço de venda, a gente sabe que é ele que vai ser o nosso alvo futuro, porque a gente sabe que o preço de venda vai buscar a venda, a compra vai tentar sair daqui para poder buscar o futuro da compra que vai estar lá em cima. Então, o preço busca a venda, busca a máxima de um preço da venda que está abaixo, ou a compra vai sempre buscar o futuro da compra que está lá em cima. O gráfico vai trabalhar sempre nesse sentido. Aqui eu tenho um preço de compra. Quando o preço de compra sair dos preços de venda, ele vai estar sempre buscando o preço de compra. Vai ser sempre assim. Esse movimento todo está buscando entrar nessa compra. Quando ele busca entrar nessa compra, o preço entra na compra pela sua mínima e o preço entra na venda pela sua máxima. Aqui a gente chama, aqui é o que a gente chama de nível, né? Por que nível? Quando a gente fala de nível, a gente está falando de nível de oferta. O nível de oferta, meu, ele tem inúmeras ofertas lá, né? Cada taxa lá é uma oferta. Mas quando a gente fala nível, a gente está querendo dizer que o preço está saindo desses níveis de ofertas que estão abaixo e está entrando nos níveis de ofertas que estão acima. Esse norte que a gente tem para ter certeza que ele está entrando no nível de oferta que estão acima, que são as ofertas de compra, é o preço passado que a gente vai ter como referência. Para o preço vir trabalhar nos níveis inferiores, ele vai ter que voltar escalonado, entrando dentro de cada lote de venda para onde ele saiu, para poder buscar a compra. Então, o nosso movimento estrutural é nesse sentido. Ele rompe, ele rompe, eita, ele rompe um eixo, né? Se confirma nele e tem que buscar o seu futuro. A gente tem alvos e a gente tem futuros. O alvo é até onde o preço permite ser trabalhado antes dele buscar o seu futuro. A gente tem limitadores, a gente fala muito de limitador. O limitador é o seguinte: ele impede que o preço siga. O limitador vai estar sempre a favor da reversão. E se ele for rompido, ele vai estar a favor da continuação, impulsão. Então, se você sempre que você sair de um alvo, sempre que você sair de um nível, né, de um limitador, quero dizer, você vai ter uma confirmação estrutural para poder impulsionar o preço. Quando a gente fala de confirmação estrutural, a gente tem que entender o ABC. A gente tem que entender que esse ciclo de movimento aqui é composto pelo ABC. A gente já falou do ABC e a gente tem que entender que esse ABC aqui, ele se torna uma confirmação para nós, porque o domínio está sendo feito fora do rompimento. Assim você trabalha a favor das estruturas. Você consegue encontrar as estruturas no passado e cada eixo nos diz o que que o preço está fazendo. Se o preço fizer domínio abaixo, a gente está tendo confirmação de venda. A gente sabe que os domínios é a extensão do nosso segundo movimento. Então, aonde esse domínio se encontrar, ele nos dá um start de leitura.
Você tem uma estrutura de compra, mas a estrutura de compra não rompeu a estrutura de venda. A gente está operando estrutura de venda. Você tem uma estrutura de compra acima do rompimento de venda. Você tem uma estrutura de compra dentro de uma estrutura de compra. Você está tendo leitura para compra. Então, saber identificar a estrutura no passado é importante porque quando a gente vê uma nova estrutura sendo formada perante a ela, a gente tem uma resposta do preço. Mas a gente tem que saber que essas estruturas são formadas em cima de eixos, tá? Elas precisam romper um eixo ali, precisa se confirmar fora do limitador, né? Porque o limitador vai impedir que o preço continue. É por isso que a gente tem os primeiros registros. Os primeiros registros são muito importantes para nós por causa disso. E as taxas divididas também. O primeiro registro e taxa dividida eles são limitadores pela importância do movimento que eles apresentam, que é o movimento de arremate na forma micro, se você for olhar. Se você tem esse preço de compra e tem o primeiro registro de venda, né, após um preço fechado, vamos supor que isso aqui é um primeiro registro de venda na compra, tá? Isso daqui se torna um limitador para nós porque a gente tem um movimento maior. Aqui a gente tem um movimento de venda. A gente tem um movimento maior que arrematou essa venda que está aqui dentro e formou um domínio de compra. Então, os movimentos que formam as estruturas, eles são importantes para nós. Se você sabe que aqui você vai ter uma defesa, porque todo arremate dá uma resposta, você sabe que se romper, a gente tem formações de estrutura de venda. A gente sabe quando estamos tendo formações de estruturas de compra ou de venda. O preço trabalha nesses dois movimentos, formando estrutura de compra ou formando estrutura de venda. Só que ele tem a variável que é a quebra, que é o falso rompimento. O preço trabalha perante o nível no falso rompimento. Ele rompe, quando é para se confirmar, ele pega e desce na segunda vela, no segundo movimento. Supondo que ele rompeu essa taxa aqui, era para se confirmar aqui em cima. Aí ele pega e volta novamente. Então aqui a gente tem o primeiro movimento e aqui a gente vai ter esse novo movimento. A gente vai precisar do segundo movimento aqui. Esse que era para ser o segundo movimento não se confirmou dentro do nosso nível, do nosso eixo. Então ele passou a ser o primeiro. Então a gente precisa do segundo aqui. A gente sempre precisa entender quando há quebra de movimento. Porque quando há quebra de movimento, há indecisão. Se vocês forem ver, todo pavio é uma indecisão. Se vocês forem juntar o conjunto de velas e que você tem rompimento, falso rompimento, rompimento, falso rompimento, você está fazendo o quê? Você está somando preço de compra e está somando preço de venda. Está um arrematando o outro. Aí, se você somar isso daqui, você tem o quê? Somente um pavio. Se aqui for venda, né? Então, a gente opera a favor das estruturas quando a gente tem a definição dos movimentos. Para a gente ter a definição do movimento, a gente tem que ter a confirmação de que o primeiro movimento rompeu algum eixo. A gente tem que ter a definição de que o segundo movimento se confirmou corrigindo fora dele, para a gente operar a favor do nosso terceiro movimento de impulsão. Com isso, a gente tem que ver o nosso escalonamento, dentro de qual preço esse preço está se confirmando e onde está esse alvo. E a gente tem que ver se o preço tem futuro lá em cima. Vamos ver isso no gráfico? Acho que é mais simples, né? Professor, você Opa, tá no gráfico de 5 minutos. sim, sim. É um gráfico cheio, é melhor para explicar isso daqui. Bom que tem menos gap. Ah, beleza. Mas se vocês puderem observar os 15 segundos.
que a formação do preço é rápida, isso ajuda muito. Aqui, ó, sempre que a gente tem uma reversão, a gente tem um ponto zero, tá? Você só tem que encontrar. Eu sempre marco na reversão no fechamento da vela aqui, porque eu sei que é ponto zero, ó. Você tem preço que tem reversão, você pode marcar no fechamento da vela que você tem ponto zero. Se você marcar aqui numa vela lá atrás, você vai encontrar que o preço de venda tentou entrar e não conseguiu. Isso é cíclico. Se a gente encontra aqui na frente, por que que não encontra lá atrás? E sempre que encontra tem uma reversão. Então o eixo zero é o quê? É uma reversão do quê? Da venda tentar voltar para um lote que já foi arrematado e já foi fechado as suas ofertas. Vocês entendem isso aí? Do eixo zero? Entendo. Se tiver dúvida, pode perguntar. Então, se tem, beleza, aqui eu já marquei, né? Oi. É, esse eixo zero aí é da Vel, é tipo falando da Vel. Não, eixo zero é isso aqui, ó. Você tem uma vela de venda, né? Uhum. Ué, nem sabia que tu tava aí. Cheguei tem um tempinho já. Tu tá bem, não? Tô bem, graças a Deus. Ó, o preço saiu da venda, certo? Certo. Aí depois a venda pega e tenta voltar. Sim, Se ela não entrar dentro da venda, tem que ter uma reversão. Quer dizer isso. que esse lote da venda já foi fechado, não tem mais trabalho para ser feito. Tem uma reversão aqui, não tem? Uhum. Isso aqui é o eixo zero. Ah, sim. A venda tentando voltar para a venda e a confirmação de que as ofertas já foram arrematadas, esse lote está fechado. Aí ele responde na compra, porque foi a resposta do lote que arrematou, que foi de compra, né? Sim. Então a nossa vela de referência fica sendo essa vela vermelha aí de venda? Essa vela de venda? É a taxa que manteve ela fora do preço. O fechamento, né? Entendi. Você lembra que eu falei, ó, eu marco no fechamento da vela vermelha? Sim. Foi a taxa que manteve ela, foi onde terminou o arremate que manteve ela fora do preço. Agora, quando dá simetria perfeita, meu respeita muito. Só que na forma macro, se você pegar de todas as formas, é assim que funciona. Essa simetria você diz como? De... Pode ser aqui, ó, o preço fechado certinho aqui, tá? Pode ser que não tenha pavio, mas aí você tem simetria certinho, né? Que é o que a gente chamava de transferência. Ah, entendi. O preço tem que bater, tem que travar certinho. Quanto mais travar ele aqui, ó, nas taxas do lote, mais confirmado seu eixo zero você tem. Entendi. Mas aí, como a gente tem esse tanto de reversão assim, você escolhe qual para olhar. Aonde o preço está trabalhando. O preço está aqui agora, não está? Sim. Olha o eixo zero para onde ele teve. Ah, sim. É, às vezes eu fico com dúvida nisso. Você sempre olha onde o preço está trabalhando. O que você tem que ver é o que foi formado aqui, né? Mas os eixos zero você encontra em todo lugar de reversão. Se o preço subir, ele vai achar um eixo zero aqui, ó. O que a gente tem que ver é o quê? Estruturas. Aqui ele fez uma vela de confirmação e ainda subiu. Se a gente pegar esse movimento aqui, ó. Vê o pavio dessa vela? Sim. Tá debaixo aqui, não tá? Ah, Aqui ele deu uma resposta. Se manteve abaixo. Agora ele está saindo desse eixo. A gente espera uma confirmação. E o preço tem que ter o futuro aqui, ó. Ele vai buscar isso aqui, ó. Se ele passar daqui,
e retrair aqui, ele vai fazer a mesma coisa que eu te expliquei. Ele tá fechado esse lote por causa do remate de venda. Aí vai dar resposta de venda. Entendi. O preço saindo desse nível aqui, ele tem que vir aqui. Esse aqui, ó, é o alvo maior do preço. Isso daqui, ó. Você já viu que às vezes eu falo assim, ó, o preço tem que vir até aqui. É por causa desse pavio aqui, é porque aqui que está a última oferta de compra. O preço tem que pegar a oferta de compra e se confirmar acima do eixo para poder buscar outra oferta de compra. Se ele começar a cair agora, ele vai vir na última oferta de venda. Aí, se ele for caindo, ele vai procurando as ofertas de venda. Vai procurando as ofertas de venda. Tá vendo? Ó, tudo lote de venda. Vai procurando lote de venda e vai procurando lote de venda. Aqui não tem mais lote, está tudo trabalhado. Professor, quando você fala procura o lote de venda, ele é aonde termina, onde fecha a venda, ou é onde começa a venda? Ele Tipo assim, ele vai procura, fechar a parte de cima do pavio ou a parte de baixo do pavio? tipo assim, ó, o preço procura o futuro, né? Você lembra que eu expliquei assim o futuro o que que é o futuro? Você tem uma vela de você tem uma vela de venda. Eita. Você tem uma vela de venda. Aí a compra pega e faz o quê? Arremata a oferta, certo? Arrematou a oferta. Qual que é o futuro de venda? O futuro de venda está aqui, porque a compra já arrematou. O futuro de venda é a oferta arrematada pela compra. Você lembra que eu expliquei isso? O pavio, antes dele ser arrematado, ele é zona de demanda, né? Depois que ele é arrematado, ele se torna um futuro. Perdão, Augusto, de não ter escutado. Meu notebook desligou e eu voltei agora, mas pode dar continuidade aí. E essa mesma zona de demanda vira zona de A zona de arremate. a zona de demanda vira futuro. Só futuro, não vira zona de arremate, não. Também. Não. Como assim Não, zona de né? arremate? Tipo, ela foi arrematada nessa zona aqui. Então o preço voltou aqui, terminou acima ou dentro. Eu lembro o senhor falando na aula. E, ó, você fala assim, se ela vai responder pela compra depois, por causa do arremate Isso, compra, isso. e isso, Aham. ela tem que responder, ela tem que responder como compra, porque foi arrematado pela compra. Mas a venda tem futuro para vir trabalhar até aqui. Entendi. É tipo ao Quando, contrário, né? O futuro é, aí. isso. A venda tem futuro para trabalhar até onde ela foi arrematada pela compra. A zona de demanda, né, é o futuro. Esse pavio aqui, ele ainda é futuro, não foi arrematado. Agora, se ele for rompido, quando a venda voltar, ela vai procurar as ofertas que estão aqui dentro. Então, esse pavio aqui é o futuro da venda. Se o preço trabalhar aqui dentro no start, vai impulsionar. Mas o certo é ele travar aqui e responder pela compra, porque foi arrematado pela compra. Quando você tem o primeiro registro, né? Aqui, ó. Isso aqui é o futuro maior do preço. Quando o movimento voltar e se confirmar dentro desse nível aqui, ele tem esse alvo aqui para buscar. Só que ele tem aqui, 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 aqui. Mas o futuro maior da compra está aqui. Agora, se o preço se confirmar aqui dentro, isso aqui é um alvo. O preço chega até aqui. Porque o preço está dividido, né? Agora, daqui para cá, ó, você não tem mais compra, não. Para você ter mais compra, vai ter que ser criado. Você vai ter que ter deslocamento, aí o preço tem que voltar, se confirmar em cima do arremate para poder voltar. O eixo zero, o eixo zero, ele se dá na reversão de venda tentando entrar para venda e compra tentando entrar para compra. Mas essa visão de futuro é para qualquer zona de demanda arrematada. Sim, entendi. Augusto, mais uma pergunta. Eu não sei se você explicou porque meu notebook desligou.
Tá vendo esse movimento de compra aí, onde você estava marcando com a setinha vermelha? Sim. Essa vela que rompeu, essa última vela de compra, tá vendo? Esse final de taxa única. Essa daqui? Não, lá embaixo, Aqui? do outro lado. Aqui? Essa aí. Uhum. Ela rompeu esse movimento de compra aí, tá vendo? Sim. E se ela para acima, se retraindo dentro desse peso de compra aí, é uma entrada para compra, né? É uma entrada para compra, né? Você tem uma ação de compra nesse pavio. Aham. Se ela para E, acima, se ela para acima, ela vai parar fora do lote. É uma entrada de entendi. compra. Uhum. Certo. Aqui já era compra. Ó. Isso aqui, ó, é um start. É. Não, mas aí conectou com o último lote de venda lá. Todos os lotes de venda aqui foram arrematados, demanda, ó. Hum, Essas velas start está no gráfico o tempo todo. Se o gráfico fizer isso daqui, ó, uma compra e retrair para dentro dessa vela start aqui, ó, essa vela de start está trazendo esse preço até aqui. O preço responde na venda. certo. Você tem zona de demanda, o preço arrematou, você só tem futuro. O preço tem que chegar ali e reverter. Se ele não reverte, você tem vela de start. Vela de start está no gráfico o tempo todo. Às vezes bate numa velinha pequenininha, assim tu não entende o porquê, vai romper. Não rompe nada. Porque ela está trazendo o preço para dentro do movimento. Entendi. Sabe como que eu uso muito vela de start? Vou te dar um Não. exemplo aqui, ó. Olha como que eu uso vela de start. A gente tem que ver, vou explicar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode ser uma vela grande, vela pequena, isso aqui acontece muito. Vou mostrar para vocês. Essa vela aqui, ó, é uma vela de start, por exemplo. Tá vendo? Essa velinha aqui. Sim. Quando a retração vem para dentro dela, essa vela tem o poder de jogar o movimento do preço até a mínima do lote com que ela está conectada. Hum, O preço faz isso aqui, ó. Na movimentação, né? Mas não precisa ver a movimentação, você precisa ver o final do preço que você entende. Esse preço de compra aqui, ó. Esse preço de compra aqui, essa velinha aqui, certo? certo. Esse preço de compra aqui, ele fez o quê? Você tem que entender que você tem esse movimento, mas a venda trouxe o preço para dentro dela, ó. A venda trazendo o preço para dentro da vela de start é a favor da venda. A compra trazendo o preço para dentro da vela de compra de start é a favor da compra. Hum, Seja numa forma macro, né, somando preços, ou melhor, seja numa forma macro, mais de um preço, ou seja numa forma micro, porque na forma micro você tem que ver que tem candles dentro de candles aqui. Dentro sim. desse preço aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem uma vela de venda, aí você tem compra, 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 mas depois a venda pegou e arrematou até aqui. É o que você tem que ler e entender. Arrematou para dentro da vela de start, aí tem o futuro. O preço contabiliza lá certinho. Isso. Então, o eixo zero é importante demais. O eixo zero é muito importante, porque ele te permite achar o eixo de polaridade
né, que vai trabalhar ou acima ou abaixo, ou ele te permite identificar as velas de start. As velas de start defendem muito. Perfeito. Gente, vai acabar esse tempo aqui, eu vou mandar o link de novo para vocês, tá bom? Tá bom. Beleza. Que eu fiz? Porque dentro de todo, a gente vai ver que é importante isso daqui, ó. A diferença a diferença do deslocamento da taxa de um pavio para o outro. Porque dentro de todo preço, a gente tem movimentos. Como na mecânica a gente fala de movimentos, a gente sempre vai falar que você tinha um preço de compra, um movimento de compra que veio daqui de baixo até aqui em cima, e aqui você tem um movimento de venda. O deslocamento é sempre quando a taxa inicial da venda superar a taxa inicial da venda passada. Então, isso pode acontecer, porque aqui também você vai ter uma venda, certo? Essa taxa inicial da venda está acima dessa, certo? Certo. Se você tivesse uma vela de venda aqui,
com um pavio aqui em cima, você também teria deslocamento. Por que não aconteceu a mesma coisa? A venda não está aqui? Sim. Então aconteceu a mesma coisa. Então, nova alta e nova baixa para nós não interessa. O que interessa é o deslocamento. O lado de venda é a mesma coisa. Porque o que acontece de deslocamento? Quando a gente fala de deslocamento, a taxa inicial do preço ela vai ser o limitador. E o preço sempre vai trabalhar buscando o limitador, certo? A gente não falou isso na aula passada? Uhum. Então, ele está aumentando o espaço para buscar o limitador dele, tá vendo? É por isso que a gente fala que é deslocamento. Ele tinha um espaçamento para trabalhar até aqui. Esse espaçamento não é mais limitado aqui, ele foi deslocado para uma taxa acima. Então, você tem mais espaço para trabalhar com a compra. Ou você tem mais espaço para trabalhar com a venda. É por isso que a gente fala, tem deslocamento, tá tendo deslocamento. Deslocamento é o aumento da demanda, né? Você está vendo que a compra está avançando mais do que a taxa de onde a venda está defendendo na sua abertura. Isso. Então, quando você tem pavio subindo, independentemente da cor, você está tendo aumento da demanda de compra. Por isso que é importante saber interpretar o cenário. Uhum. Então, o deslocamento, independentemente da cor, não importa para nós, porque você sabe aonde a compra está voltando. Aí, quando a gente fala assim que a gente tem um movimento maior e que você pega daqui até lá em cima, é porque você sabe que a venda está defendendo daqui de cima agora. Então, você tem espaço para trabalhar com a compra até aqui. É por isso que quando a gente fala que o preço desinstala ou se confirma nesse movimento, o nosso alvo maior está aqui. Porque a gente sabe que a compra tem espaço para trabalhar até ali. O que vai impedir dela trabalhar até ali são as estruturas, os eixos e os arremates. Uhum. Meu, é sério, se conseguir. Quando eu tô operando assim no celular, eu acho mais fácil, porque eu abro o gráfico, não sei por quê. Acho que é porque eu tô acostumado desde o começo treinando no celular. Mas é isso que eu vejo. Essas informaçãozinhas assim, ó, são muito importantes, porque aparece no gráfico a toda hora. Isso aí é cíclico. Você sabe para onde o preço está indo, você sabe aonde que arrematou, você sabe qual taxa que vai defender. Você sabe o ciclo do movimento, está fazendo um ABC de compra, você está tendo movimento de compra. Você sabe em que estrutura você está, em que movimento você está, e você sabe onde está acontecendo. Uhum. Entendi. Às vezes eu pego entrada só aqui assim, ó. Zona de demanda aqui. Aí o preço arremata, aí o preço retrai aqui dentro da nossa vela do arremate aqui, com a vela, com um pavio desse tamanho aqui, ó, É. nas velas anteriores. Aí você interpreta o cenário. Opa, tá formando estrutura de venda, tá abaixo do arremate de venda. Tem uma pressão de venda. Aí se o mercado virar, minha filha, aí você segura essa vela como start. Não é a sua leitura que tá errada. Seja É, fiel, nossa, eu seja, sempre achei isso, que eu estava fazendo leitura errada. seja fiel à leitura. Seja fiel à leitura. Uma coisa que eu sempre faço, sempre funciona, sempre a mecânica mostra isso daí pra você toda hora no gráfico. O arremate não é a força que arremata as ofertas, não é a força que dá o sentido no movimento. Uhum. O nascimento da vela, com o nascimento em simetria com uma vela de arremate, vai projetar o mesmo movimento. Ah, isso que eu ia perguntar. Aí você tem uma confluência. Isso que eu ia Você tem perguntar uma, até. você pode perguntar. É, para dar, achar exemplo no gráfico e também daquele jeito lá que a gente estava falando, de quando o preço marcar o final e o início do preço. Isso aí às vezes me confunde. Essa linha aqui ajuda, né, Mara? Ajuda. À medida que o preço vai. É porque quando às vezes você está aqui no preço trabalhando aqui, fechou na simetria certinho, né? Aonde que esse preço fechou? Ó, fechou em cima desse pavio aqui, meu. Isso aqui era para ser uma reversão, aqui é uma vela de estágio, nós falamos disso, né? Uhum. Aí, beleza, aconteceu essa vela nova aqui, tá?
eu sempre vejo o pavio dela. Porque o pavio dela, eu falei sobre o pavio para vocês já, não já? O pavio, ele mostra a pressão, mostra para nós o direcionamento do preço, né? Sim. Mas a outra importância do pavio para nós no gráfico é desinstalação. Desinstalação ou transferência. É simetria, tá? Não importa se é simetria de cima para cima, de baixo para baixo, simetria lados opostos, não importa. A simetria é importante, porque a gente estuda movimentos. E o preço projeta os movimentos de arremate. O movimento de arremate sempre defende. Hum. E nesse caso aí, ela desinstalou ali, né? Com a outra vela de venda. Qual a outra vela? Teve o remate da compra aí. Aqui? Antes desse, a outra vela de Aqui? compra. Não, a outra vela, essa. Aí antes dessa tem uma outra vela de compra. Essa vela vermelha desinstalou com aquele pavio lá na frente. Aqui você tem um movimento de venda até aqui, ó. Essa, Não, des- isso é que eu ia essa, perguntar. essa desinstalação Não, que você tem que ver. Você fala aqui, não, com aqui, não. A vela vermelha antes dessa verdinha aí que tá o quadrado. essa, Essa, né? Uhum. Que desinstalou com aquela vela de venda lá na frente. com essa daqui. É. E já teve remate pela compra aí, ó. Esse remate da compra nessa vela vermelha, nessa primeira. Depois teve mais outro remate de compra. E o preço não reverteu quando desinstalou, não entendi. Ué, é continuação, isso aqui é impulsão, isso aqui é vela de start. Ah, sim. É, Aconteceu mas... aqui, tá acontecendo aqui, é velho start, não tem problema, mas vai aparecer todas as velhas de start, sequência assim, ó. Tá. A Entendi. leitura para reversão tá aqui mesmo. Eu entendi o que você Hum, disse. Entendeu? Uhum. Então, aí às vezes eu me perco muito, assim. Você tem que entender assim, ó, se o preço está dando start, ele vai buscar o futuro do movimento. Se esse preço aqui é um start, ele vai descer até aqui, ó, porque ele está dentro desse lote aqui, Certo. certo? Se esse daqui, ele tinha que reverter. Se esse aqui deu um start, ele vai descer até o futuro do movimento de novo. Uhum. Nossa, interessante isso. Porque o start é a confirmação do preço dentro do lote que ele tinha que reverter, né? Aí ele vai trabalhar o futuro, ele vai trabalhar o outro lado da demanda, Muito interessante. né? Se o preço, aqui, ó, se o preço nessa compra aqui, por exemplo, aqui o preço fechou e caiu, né? Mas se tivesse dado uma compra, ele tinha que vir buscar aqui o futuro da compra. Entendi. Se der start, você entende que a compra tem esse algo para buscar. Sendo que é movimento maior, né? O nosso alvo maior está aqui, ó, a última alta contabilizada antes de ter a reversão está aqui. Mas ele vem aqui, ele pode vir aqui e pode vir aqui também. Se ele não for num preço só, aí o preço vai ficar fazendo o quê? A compra vai ter que vir aqui, se recusar a sair da venda e confirmar dentro da compra onde que ela estava, mesmo que seja uma venda. O preço saiu, mas a compra continuou aqui dentro. Vai continuar. O start vai defender o preço para buscar esse futuro. Perfeito. Quando fecha assim, tem que reverter, é eixo zero, não tem o que fazer. Fechou o lote por causa do arremate de venda. E quando fecha assim também, ó, ele vai até na mínima que foi contabilizada depois do arremate. Quer que eu mostre para vocês? Sim. Isso aqui é cíclico. É cíclico isso daqui. É muito detalhezinho, mas se você dominar isso daqui, porque o preço se projeta no movimento assim, ó. Funciona assim, ó. Eu desenho muito porque isso daqui é o desenho que vocês têm que ver na cabeça. Na hora que vocês começarem a ver isso aqui na cabeça, vocês vão entender o tamanho, às vezes o tamanho do preço, às vezes o tamanho do movimento. Opa, aconteceu o movimento, mas reverteu. Funciona assim, ó. Isso daqui é uma taxa, vamos supor aqui que o arremate está aqui, né? Aí o preço arrematou aqui, ó.
e foi lá em cima. Aí depois ele foi e voltou aqui para fechar no eixo zero. Quando ele fechar no eixo zero, automaticamente isso aqui se torna alvo. Hum, Quando ele voltar no arremate, automaticamente se torna alvo. Arrematou, né? sim. Quase que simetria, tá vendo? É, Isso é na forma micro. Na forma macro é a mesma coisa. Se você tiver lá em 10 segundos, aí você vê que o preço arrematou aqui, ó. Ah, o preço fez isso daqui, de compra aqui, aí ele voltou para arrematar. Ele vai lá em cima de novo. O que vai defender é o último futuro. Tipo aqui, ó. Isso aqui é um movimento, né? sim. O preço voltou e se confirmou aqui. Então, que alvo que ele tem? Aqui, certo? Uhum. O que que vai impedir dele chegar no alvo? O último futuro da compra. Aí se parar aqui abaixo, reverte. Tá. Aí a venda teve futuro até onde? Desceu até aqui, né? Sim. O preço vai vir buscar aqui. Isso é cíclico. Aí o que impede é igual esse arremate de compra aí, É o onde tá. arremate de compra. Ah, perfeito. E o arremate de compra criou um movimento maior. Aí ele vai ser o nosso alvo. O preço vai trabalhar dentro Nossa, dele. que chique isso. É só entender tudo que a gente falou até agora, né? Porque os ABCs, as estruturas, a confirmação, o arremate, tudo influencia nessa formação, mas o movimento cíclico do mercado é isso aí. É, presta atenção nisso. Se você dominar isso aqui ó, em 1 minuto, você vai chegar em 15 segundos lá, você consegue operar também. Você chega lá em 10 segundos, você consegue operar também. Esse 1 minuto para mim, eu opero em 30 segundos, mas não entra na cabeça muito bem 1 minuto. Vai entender, né? É porque a visão micro, para mim, assim, ó, no 1 minuto você tem a visão micro de tudo. Tá. Aí a partir daqui você abre para a visão macro. No 1 minuto você tem que. Aqui é uma vela, né? Sim. Numa visão macro, a gente tem que entender que tem o quê? Um movimento de arremate aqui e um movimento de arremate aqui. Isso. Se você abrir isso daqui numa vela maior, a gente vai ver o quê? Os preços que estão ali em cima daquele pavio. Eu vou mandar uns vídeos para vocês de operações em cima disso que a gente falou aqui, que vocês vão ver que acontece muito. Aí vocês vão entender melhor as operações lá. Ah, manda mesmo. Manda que eu preciso. Tá tudo aqui a soma do preço, ó. Dentro daquele preço de compra lá, né? A gente tem o que? Estrutura. Com certeza esse preço aqui está buscando um outro preço ali atrás. Aquele preço lá formou um preço só, buscando outro preço, formando estrutura, tudo confirmando. Isso aqui a gente chama de fractalidade, né? É fractal, seja para cima ou seja para baixo. Seja na forma macro ou na forma micro. Isso aqui acontece num time maior ou num time menor. Gente, por hoje é só nossa aula aí. Assistam isso daqui que deve ter 1 milhão de informações novas para vocês aqui também. Tem, com certeza tem. Mas eu acho que aos poucos vai se encaixando isso aí, né? Ah, vai sim. O negócio é treinar, tem que ter tempo para treinar. Alguém ia falar alguma coisa aí? Só que foi sensacional. Obrigado, Carol. Se vocês quiserem, fica à vontade para perguntar. Eu vou assistir de novo, aí depois vou ter dúvida, com certeza. Eu vi aquele último vídeo que você me mandou lá sobre a vela de start, né? Então a vela de start é
É toda vela que tem que fazer um movimento, ela faz o movimento que não era para ter feito, vamos dizer assim, né? É, tipo assim, ó, agora você sabe o ciclo do mercado onde tem que reverter, não sabe? Sim. Aonde que o mercado tem que reverter? Ó, aonde que o mercado tem que reverter? Isso daqui é cíclico, tá? A gente tem que conhecer o ciclo lá, né? Hum? O mercado tem que reverter daqui, certo? É, Se deu continuação, start. isso. ABC. Vamos falar do ABC, tá? Você tem um preço, né? Que rompeu aqui. O mercado tem que romper daqui, não tem? Ó, tem que reverter daqui, não é? Sim. Não é nossa Uhum. regra do ABC? Sim, Se ele segue, se ele rompe e ele não corrige, deu continuação, essa vela vai ser o quê? Start. certo. E o movimento que deu origem ao preço que rompeu é o movimento de arremate. Então você tem a vela de start aqui, e se você tiver uma vela anterior a ela, você marca ela, porque ela é a vela que deu origem ao movimento de arremate. Mas a de cima não deixa de ser uma vela de start. Eixo zero. Venda na venda ou compra na compra. Tem que reverter. Não reverteu, continuou. É o quê? Start. Oferta de recusa. O que é oferta de recusa? Você tem isso daqui, ó. O preço tentando voltar para a compra. Deixa eu ver um lá. Deixa eu ver uma aqui para mostrar. Ó, oferta de recusa é o quê? A venda tenta voltar para a venda e compra tenta voltar para a compra, certo? Aqui, ó. Venda tentou voltar para a venda e se manteve fora. Ela tem uma oferta, não tem? Tem Uhum. um pavio de oferta. O preço que rompe essa oferta também é uma vela de start. Hum. Porque era para ter revertido aí, não reverteu. Isso. É uma oferta de recusa, né? Uhum. Então é isso. Certo? Certo. Isso. Meu, ó, essa vela de start aí tem várias formas dela aparecer, do jeito que eu falei agora. Procura praticar em cima de cada um para tu ver. Procura fazer marcação em cima de cada um e ver como é que o preço trabalha nelas. E observa sempre as estruturas. A estrutura é muito importante, meu. A estrutura é importante porque se você tem um eixo, a estrutura, ela faz domínio, certo? O domínio é um arremate, então ele é uma confirmação de venda. Se o preço tiver um futuro aqui para trabalhar abaixo de um eixo, com domínio de venda, então tem venda. Se o preço está fazendo estrutura de compra, ele está fazendo domínio acima de onde ele está limitado. Então ele está apresentando compra, a demanda de compra está crescendo. Vocês estão entendendo? Sim. Tudo isso ajuda a gente a entender o cenário. Meu, eu acho que eu não tenho muita coisa para ensinar mais não, velho. Eu acho que agora é a mestre Alba explicar a mecânica fractal para vocês. Mas isso daqui, né, mestre? Eu acho que agora é praticar isso daqui. Que bom que você tá aí. Agora a gente tem que praticar muito isso daqui. Eu quero que vocês assistam daí. Manda, ó, eu quero ver vocês. Ó, vou pedir um exercício para vocês aí, meu. Eu tava falando pra Mara ontem. Vou começar a pedir para vocês também. Todo dia eu quero ver 5 prints de vocês em cima disso daqui, ó. Lá naquele grupo lá. A gente tem que aproveitar aquele grupo lá para estudar lá, meu. Tem uns que tá mais na frente que os outros e todo mundo agora já tem a mesma informação. Vocês estão entendendo? Vamos tornar aquele grupo da mentoria individual mais ativo para isso. Todo dia vocês mandam umas 5 imagens para mim lá. Imagem eu consigo acompanhar de qualquer lugar. E imagem ajuda muito a gente estudar. A Carol mesmo sabe, a gente estuda muito por imagem, eu e a Mara também. Com alguns alunos eu explico por imagem, fica muito top. Porque a imagem ajuda você a fazer isso daqui, ó.
guardar cenário na tua cabeça. Eu não tô nem aí com a movimentação da vela aqui, ó. Não tô nem aí, ó. Às vezes a vela tá acontecendo, eu não tô nem aí com o movimento que tá acontecendo ali. Eu quero saber o preço finalizado. A Mara até me perguntou outro dia, mas e o movimento da vela? Eu falei assim, ó, eu não olho, porque eu já olhei muito e para nós usar mecânica não tem necessidade. A gente precisa saber onde o preço está abrindo, onde o preço está fechando e ver o cenário que está sendo formado. E ver essas informaçõezinhas aí. A zona de arremate, ela é muito, a zona de demanda e o arremate, ela é muito importante no preço. E quando você sabe onde o preço está se confirmando, é importante também. Então, o arremate, meu, é primordial. Olhar pressões do pavio aqui, ó, não deixa de olhar isso não. Professor, eu não entendo muito sobre o que é pressão, não. Pressão é tipo um pavio ser maior, tipo, ele além maior que o outro? Pressão é isso. Pressão é o deslocamento que eu falei agora há pouco, né? Um Aham. pavio tem pressão maior do que o outro, ou na parte inferior ou superior. Uhum. Os limitadores que o senhor usa, que barra o peso ali, né? É mais como uma confluência, então, assim, para fazer para a Ó, entrada, né? Sabendo o movimento que a gente vai ter. não, coloca na cabeça assim, ó. Hum, Coloca na cabeça assim. O preço tá voltando para um lote, não tá? tá. Ó, por exemplo, esse preço aqui tá voltando para esse daqui, não é? Sim, O preço tem que buscar esse futuro aqui, não é? sim. Como que ele vai buscar o futuro? Fazendo o quê? Estruturas, não é? É, O que que vai impedir de buscar esse futuro? Limitador, não é? sim. Quais limitadores que eu tenho? Taxa dividida e primeiro registro, né? É isso, meu caríssimo. O preço vai descer. Na hora que o preço fechar, você tem que ver o que está trabalhando, o que não está. Mas aí, no caso, ele vai fazer a reversão, né? Da vela? Provavelmente. Ó, funciona assim. O preço voltou para esse lote. Uhum. Esse movimento aqui foi o que tirou o preço daquele lote. Certo? Certo. Aham. Esse movimento aqui tem essa taxa dividida aqui, que daqui para cima é compra. Tá? Isso aqui é um limitador. Sim. Taxa dividida é limitador. É para cima é compra, para baixo é venda. Certo? E Certo. ó, primeiro registro de venda. Zona de demanda aqui, ó. A zona de demanda daqui vai defender para venda. Quando ela for arrematada na venda, certo? Se o Certo. preço não romper isso daqui, ele não vai continuar na venda. Se o preço se confirmar aqui, ele tem que fazer compra. Se o preço se confirmar aqui, retraindo abaixo da zona de demanda que foi arrematado para venda, ele cai. Certo. Você tem que saber assim, ó, o lote de venda, a gente falou de escalonamento. Uhum. O movimento que tirou o preço do lote de venda e o preço se confirmando no retorno para o lote de venda, porque você tem uma confirmação, né? O preço veio, se confirmou dentro ou não. Sim. Quando ele se confirma dentro, automaticamente nós temos o alvo. Qual o limitador que eu tenho que vai impedir o preço de buscar esse alvo? Aí você tem que ver o que foi construído aqui. Entendeu ou não? Entendi. Entendeu mesmo? Porque eu faço umas entradas, tipo ali, o preço começou a subir aqui nessa parte de venda aqui atrás, isso aí. Aí é um limitador, né, ali. Sim, é o primeiro registro. Aí o preço veio aqui, vamos dizer que ela fez esse comando, primeiro registro, e fez praticamente uma, da lógica do preço lá, como você identificar esse padrão aqui, é tripla posição, vamos dizer assim, né? Era para ter revertido ali, ou não? Era para ter revertido aqui, né? Isso aqui é uma vela de Ah, start. sim, entendi. Aí então uma outra realmente ela ia continuar mesmo ali, então. Por ser Que uma ela vela ficou de abaixo start, ainda. por ser uma vela de start, ela dá uma impulsão, ela tem que fechar a oferta. O corpo pode fechar ali. Se o corpo fechar ali, vai ter que reverter de novo. Não pode romper. Esse que rompeu aqui é start. Ah, tá, tá. Então minha leitura está correta. Eu acho que é só essa questão de vela de start mesmo. Entendi aí.
Só tem alguma aula lá da linha dourada lá, para você mandar lá no... Não vi ainda ela, não. Linha dourada. É, Linha dourada é Line Gold, né? é Line Nossa, Gold, né? Botei Nossa dois Line nomes Gold aqui. aí. Ah, nós. Acho que alguém me corrigiu, falou que é Gold Line. Falei, eu gosto do Line Gold. Nós fala linha dourada porque vale dinheiro aquilo ali, mano. Vale ouro. Aquilo ali é um eixo do mercado. Meu, se você sabe contar o eixo zero, você sabe contar a Line Gold, pô. Se você sabe encontrar o eixo zero, ela vai coincidir sempre com uma Line Gold tua. Se você, quando É a mesma função que ela tem, né? é assim, quando a gente tem, né, a soma de movimentos estruturais, em que a gente tem três topos um acima do outro, a gente tem um movimento fractal, né? Uhum. E o eixo, a gente sabe que eixo a gente chama de final de movimento conjunção do início de outro movimento. Então, Isso. nesse movimento fractal, a gente tem eixos, né? Cada eixo aqui junta um movimento. A gente tem o primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, quarto movimento. O eixo do terceiro com o quarto movimento é a nossa linha dourada. Eu gosto de marcar a extensão do movimento, do quarto movimento, porque isso daqui não deixa de ser um movimento de correção. Então, eu posso usar ele na projeção do preço quando o preço confluenciar aqui. Mas essa linha dourada aqui, ela é um eixo, porque se o preço rompe e se confirma acima dela, ele vai embora. Se o preço volta, aí ela defende a queda do mercado. Ela quebra a polaridade, né? A Mestre Álvaro fala polaridade, porque acima é compra, abaixo é venda. Isso seja tanto de forma macro quanto de forma micro. Forma macro é isso daqui, né? Você pega um fundo, pega o segundo fundo, pega o terceiro fundo. Aí você tem a sua linha dourada. Entendi. Ou você pode pegar de preço para preço, né? Quando você tem um movimento startado aí. Aqui a gente tem três, ó, você tem 1, 2, 3, 4. Aí você tem o eixo também. Eu gosto de marcar a extensão do movimento, porque para mim é a mesma coisa do nosso movimento de correção estrutural. Que não deixa de ser, né? É a soma dos movimentos. Sim. Se você tem esses eixos aí, essas linhas aí que defendem e seguram o mercado, aí a gente tem leitura de nível. Leitura de nível é rompimento, confirmação dentro de um preço que tem um futuro para buscar. Ficar de olho nas zonas de demanda que foi arrematado. Quando você tem simetria de pavio, vamos supor assim, ó. A simetria de pavio ela é importante porque você tem todo esse preço aqui de venda, certo? Certo. Só que aqui também você tem um preço de venda, certo? Uhum. Aí depois o preço de compra sobe. Aí ele estava trabalhando aqui dentro. Só que aí ele vai e desinstala nessa vela aqui, ó. Aí automaticamente o escalonamento sai desse preço e vem para esse. Aí ele só vai ter uma mínima para buscar até aqui. Mano, eu tô falando pra vocês tudo que eu sei, velho. É só isso que eu vejo. Acho que nossa live hoje deve ter dado quase que 2 horas. Mas no resumão é isso aí. Pega cada parte dessa daí e me pergunta os detalhes que a gente pode falar de cada detalhe que vocês quiserem, porque isso daí coopera. Certo, gente? Certo. Espero que vocês tenham curtido essa aulinha aí. Vamos colocar em prática aquele grupo lá dos alunos lá de mentoria individual, porque eu quero vocês praticando e acertando e dominando isso daí. Certo? Eu vou mandar a Certo. gravação lá e vocês assistem por lá, beleza? Beleza. Tamo Valeu. junto, gente. Até mais. Tchau, Professor, Oi. só uma coisa. Essa aula de estática que você me mandou para de ordem, Thales, eu não tive, não. Manda para mim também. De estádio. Eu tenho que ver, eu acho que eu não tenho, não. Ó, Eu acho que ele perguntou se eu tenho, não é? eu acho que sim, acho que ele falou que